Olá, sejam bem-vindos. Vocês estão aqui no canal do Instituto Somos Pais. Eu sou Jéssica e essa é a série sobre os desafios da maternidade, os nossos maiores erros sobre a maternidade. Já foram 5 tópicos, já falamos sobre 5 erros e hoje é o 6º desafio, que é sobre palpites. É muito comum, eu acho que bate 100% de pessoas que se incomodam com a questão dos palpites, porque a mãe, o pai, né, os avós no caso, o sogro, a sogra, os vizinhos, enfim, o mundo, ele está sempre dando palpites e está sempre entrando na nossa vida. E vamos entender uma coisa, isso é natural do ser humano. A gente tem um cérebro porque nós exatamente temos a capacidade de ver algo, sentir algo, de interpretar, de externalizar. Nós não somos pedras e animais. Nós temos essa parte, razão e emoção, exatamente por isso. Então, existem pessoas mais sensíveis, outras mais emotivas, outras mais racionais, mas sempre nós somos esse coração e esse cérebro. Então, tudo que acontece vai fazer com que o outro tenha uma percepção, né? Vamos falar, né? Mãe e o filho. Então, o marido, o pai, vai ter uma sensação e uma interpretação de uma cena em que você pode ter outra, e por aí vai. Então, o ser humano, ele é exatamente esse conjunto de emoções e sentimentos e pensamentos e tanta coisa que é difícil até a gente descrever, né? A neurociência pode explicar mais sobre isso, que por sinal eu adoro o canal no YouTube do Casa do Saber, que se vocês quiserem entrar mais nesse universo aí de emoção e sentimento e o nosso cérebro. Mas se o ser humano, ele realmente é esse apanhado de informação e nós sempre externalizamos isso, é natural. Então, o porquê que eu me incomodo com uma coisa que é natural? Eu sei que, a depender da minha experiência de vida, do que eu vivi, do que eu senti, uma situação vai fazer com que eu interprete de uma forma, o pai de outra, a avó de outra, o vô de outra, enfim. Por que existem tantas interpretações diferentes? Naturalmente, somos pessoas diferentes. Irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, irmão gêmeo, sabe? Aquela coisa, tipo, nasceu no mesmo dia, na mesma hora, é o mesmo pai, a mesma mãe, estudaram na mesma escola a vida inteira, tiveram o mesmo tipo de alimentação, para ser bem radical, sabe? Digamos que é como se fosse 2 pessoas exatamente iguais, que receberam tudo igual. Essas pessoas vão ser iguais? Vocês acreditam que elas vão ser iguais? Não! É claro que não, porque são seres humanos diferentes. Eu tô comendo uma maçã e ele tá comendo uma maçã, mas o meu paladar é um. O que eu sinto, o que o meu corpo sente e o que o meu coração e o meu cérebro responde, a sensação que eu tenho de estar comendo essa maçã é uma. E do meu gêmeos aqui, do meu irmão gêmeos, é outra. Então, sempre vai acontecer situações na vida, a gente vai assistir uma situação, a gente vai assistir uma cena, vai acontecer tudo na nossa vida e a gente vai começar a ter as nossas interpretações. Então, nós somos seres humanos que temos a nossa mala, né? E vamos imaginar que nós temos a nossa bagagem, a nossa mala da nossa vida. Quando eu abro, nossa, tem a gravidez da minha mãe, tem a forma como eu fui gerada, concebida, planejada ou não, como é que eu nasci, tem a minha infância, as pessoas que eu me relacionei e por aí vai. Então existe um mundo de informação, estou falando só desta vida para a gente não entrar muito nessa parte da espiritualidade, mas é claro que a minha bagagem ela é muito maior, porque vai entrar em muitas outras vidas. Mas eu hoje estou aqui, Jéssica, 34 anos, e eu tenho a minha bagagem. Então, acontece algo com minha filha, eu tenho uma interpretação. Meu marido, Bruno, 35 anos, tem uma outra mala. Então, nós vamos ter interpretações diferentes. E isso acontece com todo mundo. Acontece algo em que eu tenho uma interpretação e eu falo ou não. Mas existe uma expressão corporal, né? O olho fala, o corpo fala. Eu gosto muito de falar isso com as famílias. O corpo fala, gente. Então, vovô e vovó vão ter uma interpretação e vão externalizar.
por que que não fica calado? Porque não é pedra, porque não é animal. São pessoas. Algumas pessoas realmente são mais caladas, são mais introspectivas, estão mais amadurecidas, já está um pouquinho, vamos dizer assim, no nível de elevação moral até, porque percebe que cada um tem a sua vida e a sua história, e não adianta eu colocar a minha interpretação naquela situação. Então eu apenas observo e tento ajudar e me recolho. Mas eu não posso exigir das pessoas, nossa, você precisa estar mais evoluído, hein? Você tem que estar mais iluminado, mais elevado para não ficar se metendo na minha vida. Porque eu honestamente vou dizer, isso é tão difícil. Porque estar aqui na Terra é uma grande lição. Então todo mundo está aprendendo um com o outro. E os filhos, eles vêm para nos ensinar tanta coisa. Faz com que o pai e a mãe se reconecte, traga a sua essência de novo, se reconecte com seu Deus, com a sua verdade. Faz com que os avós se libertem das dores que foi a criação dos seus filhos, né? No caso, os papais de agora. Então, os palpites, eles vão existir para sempre. Mas a pergunta que não cala é: por que eu dou tanta importância ao palpite? Eu tô lá amamentando, tô lá no shopping, tirei o meu peitão, tô lá amamentando, ó. Aí passa uma pessoa e fala, ai, que ridículo. Passa outra e fala, meu Deus, vai pro banheiro. Por que que eu escuto esses comentários e internalizo? O porquê que bate aqui dentro e por que que dói? Aí é onde nós precisamos começar a refletir e a mudar. Porque eu estou me importando com a opinião do outro. Porque eu estou me importando com o que o outro pensa de mim. E por quê? Em vias gerais, né? É claro que a verdade absoluta não existe, como eu gosto de falar, mas eu diria que numa grande maioria, porque eu tenho aqui bem dentro de mim uma necessidade de aceitação. Eu tenho uma necessidade de me sentir aceita, de me sentir importante, de ser valorizada. E isso é natural do ser humano, né? As leis sistêmicas falam isso. Quando o ser humano ele é abandonado ou rejeitado, é como se ele não está vivo. Ele está um morto-vivo. Ele perdeu o sentido da vida. Tudo que a gente faz é para ter o sentimento de aceitação e importância. Tudo que os filhos precisam é se sentirem amados pelos pais, porque assim eles vão se sentir importantes e aceitos. E assim, toda a nossa geração. Mas, de uma forma geral, quando eu me importo demais com a opinião dos outros, é porque eu estou me importando com aquela pessoa que não está me aceitando como eu sou. Enquanto isso ainda estiver dentro de mim, e aí sim, isso está caminhando junto com a nossa maturidade espiritual. Isso caminha bem em paralelo com a nossa maturidade, com a nossa elevação moral e com a nossa maturidade espiritual. Quanto mais a gente começa a se desprender da nossa matéria, do nosso corpo, e começa a entender que nós estamos aqui de passagem, que temos uma missão, que temos um legado a deixar, mais você começa a se desprender do outro e olhar aquele outro e falar, nossa, eu te entendo, meu irmão. Nesse momento você está enxergando apenas o meu seio, mas você não está enxergando um ato de amor que aqui está acontecendo. Você não está enxergando que aqui eu estou acolhendo do ponto de vista nutricional e afetivo. Amamentar é um ato de amor, é uma entrega, né? Eu estou criando vínculo com meu filho naquela hora. O lugar que eu estou fazendo isso tem importância? Claro que não. De forma alguma. Eu acho que não tem nenhum lugar que seja proibido. Mas o outro, quando ele enxerga e fala, nossa, que ridículo, é como se aquela pessoa, ela não vai ter a minha reprovação. Eu também não vou sentir pena do outro, né? Pra poder falar, nossa, tadinho, tá bem... precisa evoluir, tá muito... no sentido de estar muito presa à matéria ainda, sabe? Mas não é que eu vou sentir pena, não vou sentir piedade das pessoas, mas eu vou olhar e vou ter compaixão, vou ter empatia e vou falar, eu entendo o seu ponto de vista, ó, internamente aqui, né? Eu entendo. Isso acontece também muito com algumas pessoas que... eu estava conversando essa semana com uma pessoa sobre o valor que a gente atribui às coisas. Quando uma pessoa fala, nossa, que caro que aquela pessoa cobra, né? Quando eu olho o valor monetário, o real, literalmente falando, de algo, eu não estou vendo a correlação daquilo. Então,
são pessoas que ainda estão presas muito à sua carne, né? São as pessoas pobres de espírito, como a gente fala. Dinheiro é sua energia que você coloca ali. Então, alguém que está cobrando um valor qualquer para qualquer coisa, é porque é uma energia que você está retribuindo para aquela pessoa, né? Então, a gente vai caminhar muito nesse mundo material, moral, essa elevação intelectual, essa elevação moral. Se eu olho para o outro e simplesmente respeito, aceito ele, nossa, é uma condição que ele tá, que ele ainda não consegue compreender esse ato de amor. Talvez não seja mãe ainda, ou talvez seja até mãe, talvez não amamentou, talvez teve alguma dor na sua, né, na sua amamentação quando ela era uma criança, ou talvez não, talvez tenha sido muito amada e amou demais o seu filho, mas não consegue compreender. Não importa, porque se eu começo a querer entender o outro, é como se eu já estou julgando o outro para poder, né, quando eu quero entender demais a outra pessoa, eu começo a criar um monte de suposições. Isso é uma necessidade minha também de entender o outro, isso já é quase que um julgamento que eu estou fazendo do outro. Cada um é cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é um mundo, então a gente só tem que olhar para o outro e falar tudo bem, sabe? Então, o vovô e a vovó que vieram de outra cultura, de uma outra geração, gente, muitos dos avós ainda tiveram uma relação muito, 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 muito próxima de autoritarismo, dos seus pais que vieram de ditaduras. Gente, eles apanharam, eles ficavam de joelho no milho. Pessoas que sofreram que foi a ditadura, pessoas que sofreram a nossa guerra, né? Isso foi passando de geração em geração, então é muita dor que existe na nossa história. É muita dor que chegou até os nossos avós, sim. Talvez não nos nossos pais, mas nos nossos avós, com certeza. Então aí você começa a ver que quando uma criança chega a uma família, ela vem limpar toda essa dor, ela vem limpar, ela vem libertar. Ela faz com que as pessoas transcendam, transgridam, né? Vá além do que o olho é capaz de ver, vá além do que a gente consegue compreender. Tem coisas que a razão não vai conseguir compreender, porque isso é o universo da criança. Essa é a parte que a espiritualidade nos mostra do que são as crianças. Então, o avô vai falar uma coisa, você, tá bom, tudo bem. Né? Então, existe, por exemplo, na alimentação uma diferença absurda. Os avós acham que a saúde é a criança gordinha. Nossa, essa criança tá muito magra, tem que comer mais, porque não tá saudável. E nós, que já estamos numa outra consciência, num outro nível, sabemos que não está relacionado com gordura. Pelo contrário, pode ser até um indício futuro de patologias, né? Do ponto de vista de saúde, mas eu vou começar a discutir e falar, não, você tá doido, não tem nada a ver com gordura. É tão difícil aceitar o outro, é tão difícil ouvir o outro, e essa é a nossa grande reflexão desse tema do palpite. Quando eu dou muita importância para o outro, é porque o outro tem mais importância do que eu. Eu tô dando mais importância para o que tá fora do que tá dentro. Quando uma criança chora e se joga no chão e faz aquela birra danada, por que eu tenho vergonha? É porque eu estou me preocupando com os outros. Quando, na verdade, eu tinha que me preocupar com o meu filho. É como se, esquece todo mundo que está aqui na minha volta. Eu não estou nem aí para vocês. Vocês não são meu filho. Meu filho é quem está aqui, chorando, passando por alguma crise. Tem algum sentimento dentro dele aqui que ele está querendo... Ele está explodindo de raiva, ele quer muito comprar aquele brinquedo. E para ele isso é tudo na vida. Nesse momento é tudo que ele quer. Então... existe um pedido de ajuda naquele momento e eu deixo de dar essa ajuda porque eu fico preocupada com o que os outros vão pensar. Gente, não façam isso. Esquece o outro. Olha para vocês, olha para dentro de vocês, olha para o seu filho, olho no olho e fala, tudo bem, meu filho? Eu tô aqui. Quando você se acalmar, a gente conversa. Senta lá no chão, do lado do seu filho. Eu já fiz tanto isso, já sentei no shopping lá. Quem passou do meu lado falou, olha lá, louca, e ainda disse que é orientadora educacional, uma coisa dessa. E eu fiquei lá só para falar para ela, eu tô com você, eu tô aqui, sabe? E isso pode não ter palavras, mas a criança entende que a mensagem é
estou com você, estamos juntas, vamos superar isso, eu vou te ajudar. Se acalma, que a gente conversa. Em algum momento a criança vai se acalmar, porque ninguém chora para a vida inteira, ninguém chora. Não existe isso, gente. Então uma hora ela vai se acalmar. E aí você novamente olha e faz contato e fala: o que aconteceu? Vamos conversar. E aí sim você educa. E não pegando a criança e arrastando pelo shopping porque você está se preocupando com o outro. Esquece o outro. Olha para você, foca em você, foca no seu filho, que aí, ó, a educação vai ser muito linda. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos nos encontrar no tópico 7, onde eu vou falar de um erro que me preocupa. Acho que todos me preocupam, mas quando a gente deixa de equilibrar nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, é perigoso porque começam a aparecer as doenças. Começam a aparecer as depressões e muitas outras coisas. Fiquem com Deus, sabedoria e paz e até o próximo vídeo.